Para mim, o resumo de ser pai em duas palavras: amar e ensinar. Uma é ser amigo e outra é ser aquilo que meu pai foi na minha vida, referência. Realização e doar-se. Missão divina. Amor e cuidado. O provedor, um ponto de força. Aprender com seu filho todos os dias e amor incondicional. Duas palavras que definem ser pai, na minha opinião, é responsabilidade e comprometimento. Farol e companheiro. Qual o maior desafio de ser pai? Tendo em vista os dias maus que nós vivemos, eu sou pai de menina e também, se fosse pai de menino, eu responderia esta pergunta dizendo que o maior desafio de ser pai é proteger. Proteger a vida da minha filha, proteger a vida de um filho. E eu acredito que este desafio também esteja presente no contexto e na vida de outros pais. Na minha opinião, é você ser exemplo na vida deles. É se reinventar todos os dias. A palavra de Deus diz: cria, ensina a criança no caminho em que deve andar. E quando for velha, não se desviará dele. Esse eu creio que é um grande desafio de ser pai. E tenho procurado entender isso, que no é a junção da preposição em mais o. Não adianta mostrar, indicar, falar o caminho. É importante permanecer junto, caminhar junto, trocar experiência junto no caminho, para que o filho veja você fazendo aquilo que é a vontade de Deus e você ensinando-o que no caminho ele verdadeiramente será bem sucedido em todas as áreas da sua vida. E o caminho é Jesus. Conseguir dar toda a atenção e tempo que ela merece. Eu acho que o maior desafio do seu pai é se manter como exemplo, de uma forma impávido, exemplo moral, exemplo de amor, exemplo de relacionamento, exemplo de tudo que a criança precisa ter para crescer de uma forma adequada e com boas referências. Então, Estar presente, poder ouvir o seu filho, poder fazer tudo com o seu filho. Isso é um desafio, mas com Deus tudo é possível. É se doar na medida certa. Amar não apenas se doando aos seus filhos, mas educando, porque educar também é uma forma de amar. Que apesar de nós acompanharmos o crescimento e a formação dos nossos filhos, eu acho muito difícil nós entendermos e conhecer cada um deles. Eles são pessoas diferentes, apesar de terem tido a mesma formação, o Bruno e o Paulo se formaram de maneira diferente. Então, conhecer e entender cada um deles, para mim, é o maior desafio. Como você enxerga a sua relação com Deus quando pensa na sua relação como pai? Sou totalmente dependente do meu Pai, do meu Deus. E aí eu também consigo enxergar que a minha filha é totalmente dependente de mim. Temos um Deus que é Pai e no nosso relacionamento com este Deus que é Pai, nós precisamos compreender que somos 100% dependentes dele. Ele é o nosso provedor. Eu sou o provedor na vida da minha filha. O amor de Deus é incondicional na minha vida. Então, é isso que eu quero ter para os meus filhos também. Um amor incondicional, acima de qualquer coisa. Bom, eu procuro e busco todos os dias me aproximar de Deus.
Me aproximando de Deus, eu estou sempre me aproximando do alvo, que é a formação de família. Quando eu me aproximo do alvo, eu automaticamente estou próximo dos meus filhos. A partir do momento que a gente é usado pela graça de Deus para gerarmos uma nova vida e nos tornamos pai, eu acho que a responsabilidade aumenta em buscar uma relação com aquele que é o Pai de todos nós, com aquele que é o Senhor, que é o meu Pai, que é o nosso Deus. Eu acho que a relação de intimidade, a relação de dependência. Então, intimidade, relacionamento com Deus é muito importante. A palavra de Deus deve sempre ser o centro das minhas ações como pai. Eu me relaciono com Deus da forma que eu gostaria que minha filha se relacionasse comigo. Eu me relaciono com Deus como um pai que me orienta e que me dá os maiores exemplos. Sem Deus, não tem como ser pai. E quando Deus está com a gente, o aprendizado com os nossos filhos diante de Deus se torna mais fácil. Então, com Deus, tudo é possível. Deus é o nosso Pai maior, né? E assim como nós queremos o melhor para os nossos filhos, Deus também quer o melhor para nós, né? Então, nós educamos os nossos filhos, mostrando o caminho para eles, não só com palavras, mas sobretudo com exemplos, né? Visando o amadurecimento dos nossos filhos para a vida, né? E assim como nós queremos que nossos filhos cresçam, Deus também quer que nós cresçamos espiritualmente, né? Então, é como se Deus pudesse atribuir, né, uma missão aos pais, né, de buscar educar os seus filhos, né, e de certa forma transmitir aos seus filhos aquilo que você entende como correto, né, buscando o seu crescimento. É como se Deus transferisse, né, uma certa responsabilidade para os pais. Minha relação com Deus, quando eu penso na minha responsabilidade como pai, é de parceria. Sem Ele, eu não consigo fazer nada. E mesmo os meus objetivos, os meus intentos em passar os caminhos que eu acho certo para os meus filhos, eu sei que depende muito dele, depende muito do Senhor, para que o que eu tento passar para eles venha a ser de acordo com a vontade de Deus. Qual conselho você daria para um pai? Na condição de pai e na condição de pastor, tenho também muitos filhos e filhas espirituais, e o conselho que eu daria seria um conselho bíblico, que está lá em 2 Coríntios, no capítulo 12, os versos 14 e 15 de 2 Coríntios. Não são os filhos que devem juntar riquezas para os pais, mas os pais para os filhos. Eu, de boa vontade, gastarei e me deixarei gastar em favor de vocês. Primeiro, ensinar os caminhos do Senhor para os seus filhos, porque na verdade é o melhor caminho. E você ser presente, ser amigo, estar sempre junto com eles. Feliz Dia dos Pais. E nunca desistir do projeto de Deus. O projeto de Deus é a formação da família. E a família é o berço de tudo. Se você trilhar nesse caminho, automaticamente você estará próximo do seu filho no dia a dia, na participação da formação da vida deles e com isso preparando para o dia de amanhã, onde eles devem ser pessoas dignas e devolver à sociedade aquilo que a sociedade espera. Eu creio que as perguntas anteriores, em parte, respondem essa pergunta. Mas se eu posso dar um conselho para você, pai, eu posso dizer que acho que uma das coisas mais importantes, cria o teu filho no temor
e principalmente amando a Deus acima de todas as coisas. Em nome de Jesus. Obrigado pela oportunidade. Que Deus abençoe a cada pai. Amém. Ame muito seu filho e aproveite cada momento, cada instante com ele. Busque Deus, sempre. Estabeleça essa relação íntima com a tua filha, seja o herói da sua filha, seja o amor da sua filha, seja... E tudo isso é o que Deus oferece pra gente de exemplo. Então, busca Deus. Lindo, papai. Seja presente na vida de seu filho, ouça seu filho, e a cada dia é um aprendizado. Então, tudo que você fizer para o seu filho, com certeza será reconhecido no futuro. O que eu diria é: não permita que nada, nem ninguém, nenhuma circunstância te afaste do seu filho, né? E não deixe que nada nem ninguém te substitua na tarefa, na missão de ser pai, né? Que você seja presente na vida do seu filho, não só no ponto de vista do afeto, mas do ponto de vista de participar de todos os atos da sua vida. Esteja sempre em sintonia com seus filhos. Tente entender o que vai passando na cabeça deles. Tente mostrar o que você acha correto, o que eles podem absorver dessa sua experiência, desse seu conhecimento. Esteja sempre em sintonia com eles, entendendo o que se passa na vida deles, o que se passa na cabeça deles, e que o caminho que você indicou para eles esteja sendo trilhado. Se tiver algum desvio, você vai estar sempre ali do lado, sempre perto, para tentar mostrar a direção correta que eles devem seguir. Que Deus abençoe a vida de todos os papais. Que o Senhor, nosso Pai eterno, nos conceda saúde, graça, paz e sabedoria para continuarmos cuidando com excelência dos filhos e das filhas que Ele nos concedeu. Feliz Dia dos Pais. Estou em oração, papai, por sua vida. Ser pai é amor e mantenedor. O maior desafio de ser pai na atualidade é preparar os filhos para enfrentar a concorrência do mundo. Se nós nos guiarmos por aquilo que o mundo orienta, nós vamos criar filhos competidores, filhos que não medem esforços para poder vencer na vida, e tudo é válido. E a palavra de Deus diz que nós não criamos filhos para o mundo, mas criamos para Deus. Então, o maior desafio na atualidade, nesse mundo pós-moderno, é criar filhos para Deus. Mas eu sei que Deus ajudando, você dependendo dele, você vai conseguir vencer essa dificuldade. O maior período meu de preocupação foi quando os meus filhos eram pequenos. Eu não sabia ser pai, tive que aprender com a Michelle e depois aprimorar com o Hendrik. Agora os netos fazem a festa com a gente. Mas eu enxergo essa relação como uma relação de amizade, de conselheiro, de amigo, de parceiro, de ajudador, assim como Deus faz com a gente, né? A gente vê essa relação de Deus conosco e tenta aplicar os mesmos princípios com os filhos. Pelo menos é assim que eu penso. Se Deus é Pai amoroso, bondoso e que não nos nega nada daquilo que possa nos fazer bem, nós também, à medida do possível, devemos dar amor, correção, disciplina, mas também as coisas que são necessárias para a vida dos nossos filhos. Que conselho eu daria para um pai? Eu diria para ele assim: ser forte, ser corajoso, ser valente, porque Deus é contigo. E Deus conosco, Deus contigo, é a maior riqueza que você pode ter, é a maior riqueza que a gente deve passar como herança para os nossos filhos.
Deus certamente te fez pai porque confia no teu potencial de ser pai, de criar o filho no caminho e criar o filho para Deus. Eu te abençoo e me abençoo em nome de Jesus para que a gente cumpra bem a nossa missão. Abraços e beijos. Deus abençoe.